escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Então, Débora, temos aqui hoje 2 pesquisadores do Rio de Janeiro, lá do IESP, da UERJ, que vieram conversar com a gente sobre a crise política no Peru. É um prazer receber aqui o Raul Nunes, doutorando em Sociologia no IESP. O Raul é membro do Núcleo de Estudos de Teoria Social e América Latina, o NETSAL, e lá no NETSAL ele tem monitorado as manifestações no Peru para o Observatório de Movimentos Sociais da América Latina. Tudo bem, Raul? Como é que você está? Tudo certo, estou ótimo. Estou acompanhando o desenrolar dessa crise no Peru, da mais nova crise, né? Da mais nova crise. Prazer ter você aqui com a gente. E para fazer companhia aí pro Raul, a gente trouxe também o Leandro Volpert dos Santos. O Leandro é doutorando em Ciência Política lá no IESP e é membro do Observatório Político Sul-Americano, o OPSA. O Leandro também é membro do NEAP, o Núcleo de Estudos de Agendas e Atores de Política Externa. Tudo bem, Leandro? Como é que você tá, cara? Tudo bem, Geraldo. Boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite, Nunes. Boa noite. Obrigada por você topar bater esse papo com a gente, Leandro. Prazer ter você aqui também. Obrigado, que esse é um prazer. Bom, o Leandro, você estava contando aqui pra gente um pouquinho antes de começar o programa que você tem monitorado o Peru pelo Observatório desde 2017, é isso? Isso, desde 2017, que foi o ano que eu entrei no doutorado lá no IESP, né? E aí a gente tem o OPSA, né, o grupo de pesquisa onde eu faço acompanhamento. A gente acompanha todos os países da América do Sul, né, a realidade política doméstica e de política externa de todos os países. É um trabalho bastante interessante. Todo mês a gente faz uma espécie de clipping, né, dos principais acontecimentos nesses países. E aí, então, desde 2007 que eu acompanho, fiquei acompanhando o Peru até agora, meados de 2020, na verdade. Apesar disso, eu continuo acompanhando, estou agora atualmente escrevendo um capítulo sobre o processo decisório na política externa peruana. Tive a oportunidade de fazer entrevistas com os professores de lá, está sendo um trabalho bastante bacana. E agora apareceu mais um pepino, né, na realidade política do Peru, com mais um impeachment presidencial. Para quem não sabe, já é o 3º presidente nesse mandato, né, nos últimos 3 anos. Agora, com a saída agora na segunda-feira da renúncia do interino Manuel Merino, já foram 3 a deixar o cargo, não é isso? Se você pegar desde 2016, que foi o ano em que se elegeu o Pedro Pablo Kuczynski, que seria a gestão que deveria estar acontecendo até agora, né? Seria até 2021, são 4 presidentes. São Pedro Pablo Kuczynski, o Martim Vizcarra, o Manuel Merino e agora o novo interino, que é o Sagasti, né? O Francisco Sagasti. Então, quer dizer, em uma gestão de 5 anos, a gente tem 4 presidentes. Lembra até um pouco o que aconteceu com a Argentina lá nos anos 2001, né? Mas aí dos últimos 3 anos foram 3, não é isso? Na verdade, na última semana foram 3 presidentes. Gente, explica aí essa loucura. Bom, eu vou começar então mais ou menos qual que é a estrutura institucional do Peru. O Peru, assim como o Brasil, é uma república presidencialista, mas ele tem algumas peculiaridades que o diferenciam do Brasil, né? Então, por exemplo, uma das mais evidentes é justamente o legislativo, né? O legislativo lá, a partir de 1993, da Constituição de 1993, que, diga-se de passagem, foi justamente uma Constituição criada após o autogolpe do Fujimori. Nessa Constituição, o legislativo que anteriormente, até então, né, era dividido em 2 câmaras, né, o Senado e a Câmara dos Deputados, passou a ser unicameral, né, só a Câmara dos Deputados. E alguns analistas já apontam que isso é justamente um dos traços do fujimorismo, que aponta a centralização do poder, uma tentativa de centralizar o poder político na mão do executivo, porque aí você só tem uma Câmara, né, no legislativo, e aí você diminui o número de parlamentares. Então, essa é uma característica que permanece até hoje, muito embora
Já houve um referendo em 2018 com uma proposta de mudar para bicameralismo, não passou, né, um referendo popular, a população não quis essa mudança, mas isso vem sido discutido novamente e está em processo de deliberação. Então, uma diferença é essa. Outra diferença muito curiosa é que o Peru tem um primeiro-ministro, né? É um presidencialismo, mas tem primeiro-ministro. E na América Latina, se não me engano, são 2 outros países que apresentam um sistema semelhante, né? Mas o que seria esse primeiro-ministro? Esse primeiro-ministro é o chefe dos conselhos dos ministros. Para a gente tentar entender um pouco melhor, é mais ou menos o que o ministro da Casa Civil faz aqui no Brasil, né? Ele que faz a articulação do executivo, do governo, com os membros do parlamento, e tenta mesmo coordenar a atividade dos demais ministros, né, do gabinete. Então, essa é uma característica bastante interessante do Peru também. Não tem reeleição lá, né? O governo, tanto o presidente, né, em primeiro lugar, ele governa por 5 anos, não pode se reeleger. E agora, com uma reforma que foi feita, os parlamentares também não podem se reelegerem logo em seguida, né, um segundo mandato seguido. Mas isso é uma reforma bastante recente. Então, acho que essas são 3 características importantes em termos institucionais para a gente pensar a realidade peruana. Eu só queria apontar 2 coisas que eu tenho visto como, eu não sei se o Leandro vai concordar, se ele vai acrescentar, mas que eu tenho visto como principais para essa crise, assim, ou 3 coisas talvez, né? Uma é a debilidade dos partidos políticos desde o período fujimorista dos anos 90. A segunda coisa seria essa própria força do fujimorismo, principalmente na eleição de 2016. E a terceira coisa eu apontaria como a Lava Jato, ou o caso Odebrecht, Peru, né, que se desdobrou no caso Lava Jato, e que tem tudo a ver com o do Brasil, né, tem a ver com o Odebrecht. Eu acho que esses são os 3, eu colocaria pelo menos como os 3 grandes fatores da crise no Peru. Já que você tocou, Raul, qual que é o resquício, né, do o que essa crise traz de uma coisa do passado da ditadura do Fujimori? Qual que é a relação da crise atual com esses resquícios aí do período da ditadura? Que eu acho que também tem, eu acho que é meio que um elemento estrutural para pensar a crise, né? Como vocês apontaram, a coisa do modelo institucional, dos partidos. O que mais que vocês veem aí na relação do que está acontecendo agora com o passado? Sobre esse aspecto mais histórico, né, esse resgate histórico, eu acho que com certeza, viu, Débora? Para a gente entender a crise que está acontecendo hoje no Peru, a gente tem que fazer um grande retorno na história. Eu diria que a gente pode pensar de 2 formas, digamos assim. A gente pode pensar em causas estruturais para essa crise política e em causas conjunturais. Acho que as causas estruturais vão justamente nessa realidade política vivenciada no Peru desde da saída do regime militar e com esse processo de redemocratização que foi ensaiado no início da década de 90, mas que logo já foi interrompido com o alto golpe do Fujimori. E aí, nesse período, houve uma centralização política muito grande. Como o Raul já disse, os partidos políticos saíram muito enfraquecidos, a participação da sociedade civil foi bastante enfraquecida, a estrutura burocrática, né? Na literatura em ciência política a gente fala em capacidades burocráticas, né, capacidades estatais, foram bastante prejudicadas em função dessa intervenção muito grande do chefe do executivo, e aí ficou um período bastante grande, né, ficou até 2000. A partir de 2000, se tem uma grande transição no Peru, se tem todo um esforço, né, entre vários segmentos da sociedade civil, atores políticos, para tentar descentralizar esse poder que foi concentrado durante todo esse período. É como se fosse uma nova tentativa de democratização, né? Mas apesar de todo esse esforço, a verdade é que o Peru nunca conseguiu consolidar as instituições do regime democrático, né? Durante todos esses governos, a gente teve o Alan Garcia, antes disso o Alejandro Toledo, depois o Ollanta Humala, e o Pedro Pablo Kuczynski, enfim, até chegar agora. A verdade é que durante todo esse período, a democracia peruana sempre ficou reconhecida pela fragilidade das suas instituições, pela falta da legitimidade dos políticos e pela debilidade, inclusive, dos partidos políticos. É uma crise de representatividade política. Para vocês terem uma ideia, é muito curioso, né? Se vocês forem pegar, por exemplo, o ano em que o Alan Garcia governou, no ano seguinte, os partidos que davam
que tinham se destacado naquele período do Alan Garcia perderam bastante espaço, né? E aí isso mesmo acontece nos outros governos. Então, no Ollanta Humala, que ele era do Partido Nacionalista, no ano seguinte, depois que ele governou, depois que acabou o governo dele, esse partido ficou esquecido. Então, isso é muita evidência da fragilidade institucional dos partidos, né? O próprio Vizcarra, ele era do partido do Kuczynski, né, que é o PPK, e nessa crise política entre o executivo e o legislativo, ele acabou brigando até com o próprio partido e saiu do partido. Então, até a deposição dele, o Kuczynski não tinha partido nenhum, né? E isso, em grande medida, dificultou que ele conseguisse articular uma coalizão entre os partidos para conseguir se sustentar no poder. Então, quer dizer, é bastante conhecido, o próprio Raul disse isso, né? É bastante conhecido entre os analistas, né? O Steven Levitsky, que escreveu em coautoria o livro da crise da democracia, ele também é um analista da realidade peruana, e lá desde 2010 ele já acusava essa fragilidade das instituições políticas peruanas, né? O Martin Tanaka, que também é peruano lá, também estuda isso. Então, com certeza, isso está tudo relacionado com a crise atual. Leandro, eu acho interessante, talvez para ilustrar, se a gente fosse tentar trazer para o caso brasileiro, seria como se o PSDB ou o PT agora, na última legislação, nas últimas eleições que tiveram, não conseguissem eleger ninguém para a Câmara, assim, ou para o Senado, enfim, porque essa última legislatura, a gente vê o Partido Aprista, por exemplo, exatamente, que é o partido do Alan Garcia, ele simplesmente não tem nenhum representante. E enfim, um partido que já esteve no poder com Alan Garcia 2 vezes, né? Quer dizer, agora, acho que 2006 ou 2011, não foi... Foi 2006 e antes disso, lá na década de... Isso, de 80, né? Isso, no meio dos anos 80. E aí ele simplesmente não consegue eleger ninguém para o Congresso, né? Então, acho que isso explicita essa fragilidade dos partidos, que, enfim, no Brasil, se a gente for pensar, é impensável, assim, que os grandes partidos não consigam nenhum assento na Câmara ou no Senado. Deixa eu tentar organizar um pouco aqui. Vocês mencionaram algumas vezes o Fujimori e o autogolpe do Fujimori, né? A gente está falando aí do período em que o Fujimori foi presidente de 90 a 2000. Na verdade, ele promoveu um autogolpe, né, em 1992. E aí ele dissolveu o Congresso e aí depois fez uma Constituição em 1993, mudando bastante a estrutura institucional no Peru, né? E aí conseguiu depois a reeleição, através de uma reforma, conseguiu que fosse permitida uma reeleição, conseguiu essa reeleição, mas aí envolvendo, em virtude de várias acusações de corrupção, Montesinos, enfim, ele acabou tendo que renunciar em 2000. Fugiu para o Japão, né? Era sobre isso um pouco que eu queria falar, porque eu acho que isso estrutura a política peruana. O Fujimori, nos anos 90, foi um presidente neoliberal, autoritário, e aí a gente fica tentando entender por que ele é tão popular, por que a filha dele se lança na política e quase se elege presidente, por que eles elegeram a maioria do Congresso. E eu acho que, enfim, eu estava ouvindo o Café da Manhã, o podcast da Folha, e falaram de que ele era um líder populista, que ele era um líder patriarcal. Eu acho que isso não explica, assim, o que explica é que, além disso, dele ser um líder carismático, talvez, era também que ele conseguiu conter a hiperinflação dos anos 80, né, que é uma característica da América Latina, a gente tem hiperinflação nos anos 80, e nos anos 90 ele consegue conter isso, ou seja, provoca uma mudança real na vida econômica das pessoas, e, ao mesmo tempo, ele combate as guerrilhas de esquerda, que é uma coisa muito importante também para a gente entender a política peruana. Nos anos 90, os partidos comunistas peruanos ainda apostavam na tática de guerrilha, por exemplo, o Sendero Luminoso, que é bastante conhecido. E o Fujimori foi esse cara responsável por praticamente erradicar. Não erradicou porque eles continuam de alguma maneira, mas, enfim, foi bastante forte contra as guerrilhas e de esquerda. E isso é importante porque explica a popularidade dele e porque explica por que a esquerda tem dificuldades de se dizer de esquerda, de se colocar como de esquerda, e sempre tem que fazer muitas concessões. Hoje, sempre que alguém se coloca como de esquerda, abertamente, é chamado de terruco, que é terrorista. Então, acho que esse imaginário dos anos 90, ele continua muito forte.
E é muito importante para entender o que está acontecendo daí em diante, dos anos 2000 em diante. Eu queria acrescentar também, muito rapidamente, uma outra questão muito curiosa e que reforça isso que Raul diz, é que na Constituição de 1993, né, que foi justamente depois do autogolpe do Fujimori, uma das inovações dela foi justamente introduzir um capítulo que meio que solidifica, institucionaliza um modelo econômico neoliberal de desenvolvimento, né? E aí, isso está lá na Constituição, né? Está delimitado lá na Constituição, um modelo aberto para o livre comércio, incentivo aos investimentos estrangeiros. E aí eu acho que isso também explica esse predomínio desse pensamento de direita, né? Tanto em termos políticos, mas também, nesse caso em específico, em termos econômicos, né? A gente tem, lá em 2006, o Alan Garcia assume com uma proposta, por exemplo, de rever o acordo que o Peru tinha assinado durante o governo do Alejandro Toledo com os Estados Unidos. Mas durante o governo ele não faz nada e só ratifica esse acordo, né? O Ollanta Humala, a mesma coisa, em 2011, tinha um programa de partido totalmente de esquerda, né? Bastante semelhante, inclusive, com as diretrizes do PT. Até uma curiosidade, né? O PT mandou marqueteiros para o Peru para auxiliar a montar essa campanha política do Ollanta Humala. E lá ele dizia também que ia rever o acordo de livre comércio com os Estados Unidos, ia acabar com a política de bilateralismo nas relações comerciais, ia promover a integração regional, e, na verdade, ele manteve o mesmo modelo de desenvolvimento econômico neoliberal, baseado no livre comércio, no investimento, e até uma curiosidade, né, em 2015, ainda no governo dele, ele oficializou a candidatura do Peru para entrar na OCDE, né, que é considerado o clube dos países ricos na política internacional. Então, quer dizer, a gente percebe, né, esse consenso de direita, digamos assim, no Peru, desde esse período do Fujimori. No acepto ser esclava de ningún señor. No recuerdo haber firmado un acta de sumisión. Mírame, mírame bien, mírame bien. Tengo firmes los pies para correr. Mírame, mírame bien, mírame bien. Soy mucho más que piel. Tá, então o Fujimori dá um autogolpe, fecha o Congresso em 92, promulga uma nova Constituição, fica no governo até 2000. Aí a gente tem algumas transições, o Toledo volta ao Alan Garcia, que já tinha sido presidente lá nos anos 80. Eu acho que isso mostra um pouco isso que vocês estavam tentando falar, né? A fragilidade dos partidos, mas a força das personalidades, pelo jeito, né? E aí, então, esse período do Alan Garcia e do Ollanta Humala é o que você está chamando de onda rosa, Leandro? Isso. Eu diria que seria mais ou menos isso. O Alan Garcia, porque o Alan Garcia, o APRA, lá na década de 80, ele tinha uma postura bastante de esquerda, assim, né? Ele era contestador da dívida externa dos países latino-americanos com as potências desenvolvidas, com os organismos internacionais, em especial o FMI. Mas aí tem uma curiosidade. Em 2006, antes dele se eleger, ele disse que havia mudado, né, que havia aprendido com os erros dele. Então, quer dizer, em 2006 ele já sinaliza que ele vai ter uma postura mais moderada, justamente para conseguir o apoio do grupo de direita, dos grupos políticos de direita. Né? Mas mesmo, então, quer dizer, fica uma coisa meio mesclada, assim, uma plataforma de direita com um certo ranço de esquerda, e aí, na prática, acabou sendo, como eu disse, a continuidade do modelo de desenvolvimento econômico neoliberal. O Ollanta Humala, não, acho que se a gente fosse pensar assim, né, o período em que realmente a onda rosa chegou, sem sombra de dúvidas, no Peru, eu diria que foi com o Ollanta Humala, porque ele tinha um programa de governo, né, se vocês forem ver lá, ele tinha um programa de governo bastante de esquerda, assim, né, com traços bastante fortes de esquerda, com aquela ideia de integração regional, ajudar a promover a Unasul, entre outras instituições, em detrimento, sempre colocando, né, em oposição aos Estados Unidos. Né? Então, acho que o Ollanta Humala seria mesmo a consolidação da onda rosa dentro do Peru.
eu tava olhando aqui, né? Você publicou um artigo falando da política externa do Peru e da transformação regional de 2006 a 2018, e o subtítulo é Da Onda Rosa à Guinada Direita. Então, se o Garcia, mas principalmente o Humala, são a onda rosa, o que é a guinada de... Tudo bem, a guinada direita é o Kuczynski, mas o que explica essa volta à direita, né? Porque não é nem uma guinada, é uma volta, você pensar que você saiu lá do Fujimori e tal. O que explica isso? Por que teve essa guinada? Primeiro, né, a crise de representatividade política crônica do Peru, que nunca foi resolvida. Então, os líderes políticos não conseguem sustentar no poder ao longo do tempo. E aí, naquele momento específico, em 2016, começaram a surgir questões latentes para a população peruana, sobretudo segurança pública. E aí a segurança pública, inclusive que é uma bandeira bastante forte do fujimorismo, acabou meio que caminhando o eleitorado para o campo da direita, e aí o Humala acabou perdendo bastante do seu... O Humala não podia se recandidatar, mas a esquerda, de modo geral, acabou perdendo bastante do seu apoio. Houve uma pequena desaceleração do crescimento econômico, não chegou a ser uma recessão, mas houve uma diminuição do crescimento, mas o principal problema ali no caso foi justamente a crise de representatividade política, escândalos de corrupção, problema de segurança pública e o que o Raul havia comentado. O Peru também, apesar das mudanças de governo, ele sofre de uma carência estrutural de políticas públicas, né? Não consegue implementar políticas públicas que atendam, sobretudo, os rincões do país, né? Ou seja, a população serrana, da selva, essa aí é a população que sofre mais. Mas isso acabou ficando também problemático mesmo dentro da cidade, sobretudo, como eu disse, na questão de segurança pública. Então, a junção desses problemas acabou enfraquecendo a onda rosa, digamos assim, no Peru e acabou dando brecha para a pauta para a agenda, né, da direita, que é justamente tem mais atenção nesses temas, né, da segurança pública, por exemplo, e da corrupção. Mas já no governo do Humala que aparecem esses escândalos de corrupção ou os escândalos vão aparecer só no governo do Kuczynski? Eu tenho a impressão de que sempre houve escândalos de corrupção. O próprio Fujimori, enfim, ele é alvo de protestos, de denúncias de violação de direitos humanos, logo nos anos 2000, enfim, tem protestos que duram, os maiores protestos, inclusive, da política, da vida peruana, da vida política peruana, tinham sido nos anos 2000, antes desses de agora, mas ele cai porque surgem vídeos que mostram ele, enfim, praticando atos de corrupção, enfim, algo do tipo. E esses vídeos dão força ao Congresso de aplicarem a mesma coisa que eles aplicaram ao Kuczynski e ao Vizcarra agora, que é a moção de vacância, que a gente chama de impeachment, mas não é exatamente o impeachment, porque até é muito mais fácil de passar do que o impeachment. Então, assim, eu não sei se o Leandro concorda, mas acho que a corrupção, a denúncia da corrupção, perpassa todo o período da política peruana. Realmente, a corrupção é um traço marcante na história política do Peru e realmente já vinha desde o Fujimori. O próprio Humala também já sofreu várias acusações de corrupção. Mas, especificamente em relação à Lava Jato, né, em relação a Odebrecht, inclusive a influência da Odebrecht na política peruana, isso essas acusações já vieram aparecer só com Kuczynski, né? E aí é que, eu acabei esquecendo de falar anteriormente, mas aí é que entra o aspecto, as causas conjunturais, digamos assim, que é justamente esse escândalo de corrupção que ascendeu na realidade política peruana, vinculado às operações da Lava Jato, né? Que inclusive existe a Lava Jato peruana, foi criada a Lava Jato no Peru justamente para investigar esses casos. E aí começa com o Kuczynski. Justamente nesse momento aqui, antes da gente falar do Kuczynski para frente, o momento ali da eleição, né? Qual que foi, que eu acho que explica um pouco essa coisa de falar que teve uma guinada liberal, mas não um projeto populista de direita, né? Porque qual que foi o papel da filha do Fujimori nessa eleição, né, da Keiko? Porque ela já representava o velho, né? Vamos dizer assim, né? A ditadura de direita populista. No que eles se diferenciavam ali? Ela representava o velho, mas ela praticamente não, mas ela quase foi eleita, né? Acho que foi menos de 1% em 2016 a diferença do Kuczynski para ela. Então, e ela tumultuou, não tumultuou? Essa era a minha pergunta. Qual que era o papel dela em termos de desestabilizar também o governo dele, né?
Porque teve mais ou menos o que a gente viu com a Aécio aqui no Brasil, né? Com o Trump agora, esse questionamento aí da eleição. Isso aconteceu lá? Você tem uma diferença mínima de votos para presidente e, ao mesmo tempo, você tem o fujimorismo, né, no Partido Força Popular, conseguindo a maioria do Congresso, mais de 70 cadeiras em 130. Então, desde o começo, eles minaram o governo do Kuczynski, que chegou até a fazer acenos ao próprio Fujimori, né, ao próprio fujimorismo, porque se a gente for pensar, inclusive uma das coisas que deixou o Kuczynski extremamente mal com a opinião pública e com a esquerda, né, enfim, foi o indulto ao Fujimori, que foi bastante polêmico, assim como a prisão dele, do Fujimori, por violação de direitos humanos era polêmica. O indulto do Kuczynski foi bastante mal visto, tentaram derrubar ele por isso, mas não andou muito, até porque a maioria do Congresso era fujimorista. Depois que vem os casos de corrupção e tudo mais. Mas o fujimorismo saiu das eleições de 2016 extremamente forte. Eu acho que a Keiki Fujimori é um ator protagonista em toda essa história, né? Só a título de curiosidade, em 2006 ela lançou a primeira candidatura dela em 2006 como deputada e ganhou como a mais votada, né? Em 2006, como a deputada mais votada. Aí em 2011 ela lança a candidatura para presidente, perde para o Humala, uma diferença baixa também. E em 2016 ela lança novamente a candidatura dela para presidente contra o Kuczynski, e aí ela perde com uma diferença mínima, menos de 1%. Né? E aí realmente, Débora, aconteceu algo semelhante que aconteceu aqui no Brasil, com a Aécio Neves e a Dilma. Né? Ela perdeu com essa diferença mínima, questionou o resultado das eleições, e desde então começou a sistematicamente, ela e o fujimorismo e o partido dela, né, a Força Popular, começaram sistematicamente a sabotar o governo, né? Brecando várias políticas, fazendo questionamentos a ministros específicos, articulando moções de confiança contra os ministros do gabinete, enfim, sistematicamente adotando uma série de medidas para boicotar o governo. E aí, até que, justamente com essa janela de oportunidade que se criou com as investigações da Lava Jato, em 2016, começam a surgir indícios de que o Kuczynski tinha participado dessas manobras, né, desses atos ilícitos, quando ele ainda era funcionário no governo do Alejandro Toledo, ministro da Economia. E aí o partido fujimorista, né, o Partido Força Popular, tenta articular um impeachment contra o Kuczynski, que foi lá em dezembro de 2017. Como o próprio Raul disse, o impeachment acabou, essa tentativa de impeachment, né, de vacância, acabou não dando certo, porque o Kuczynski conseguiu comprar o apoio de parte dos parlamentares da Força Popular, que era uma ala liderada pelo irmão da Keiko, que é o Kenji Fujimori. E aí, essa ala de 10 parlamentares, se não me engano, 10 ou 11 parlamentares, votaram contra, em cima da hora, eles votaram contra, mudaram a posição, né, votaram contra a deposição do Kuczynski, que ele conseguiu se salvar no primeiro momento. Mas logo em seguida, no ano, né, em janeiro e em fevereiro do ano seguinte, que foi em 2018, novas evidências surgiram, e aí, pior, para complicar ainda mais, porque o Peru é essa história de divulgação de vídeos, né, uns vídeos meio clandestinos aparecem do nada, lembra um pouco até House of Cards, né, para quem assiste a série. E aí, em janeiro e em fevereiro, surgiram uns vídeos mostrando uma negociação entre aliados do presidente Kuczynski com o Kenji Fujimori, justamente nessa barganha para comprar votos contra o impeachment em troca do indulto do Fujimori pai. Né? E aí isso juntou com as acusações da Lava Jato, né, com as investigações da Lava Jato, o Kuczynski não conseguiu ter a mínima sustentação política e aí surgiu um novo pedido de impeachment liderado pela Keiko Fujimori, e o Kuczynski acabou, para não se desgastar ainda mais, estava sem aliado algum, acabou decidindo renunciar. E aí assume justamente o Vizcarra, né? Na ocasião ele era embaixador do Peru no Canadá, veio para o Peru para assumir a presidência, ele era o primeiro vice-presidente, e inclusive, só um parênteses, aqui é uma outra parte também que o Peru se diferencia de outros países, né? Eles têm 2 vice-presidentes, é muito curioso isso.
Então, o primeiro vice-presidente, no caso, era o Vizcarra e tinha o segundo vice-presidente, que era a Horus, né? Mercedes Horus. Então, ela era a segunda vice-presidente. Aí o Vizcarra assumiu, mas essa disputa entre o executivo e o legislativo permaneceu. O Vizcarra assumiu com uma proposta justamente de combater a corrupção, anunciou uma série de reformas, né, políticas e até mesmo constitucionais, convocou um referendo popular, que eu havia me referido anteriormente, para ouvir a opinião da população sobre grandes quatro reformas constitucionais. A primeira era sobre o retorno da bicameralidade, né? Ou seja, duas casas dentro do legislativo, que foi a única reforma que o povo não aprovou. As outras três eram o fim do financiamento privado das campanhas, o outro ponto era o fim da reeleição imediata dos parlamentares, né? E o terceiro ponto era uma reforma na justiça, o magistrado de justiça, que é o responsável por eleger, por selecionar os juízes do Tribunal Constitucional, passou a se chamar de Junta Nacional de Justiça, e aí houve uma mudança nos critérios para a seleção, porque havia muitas acusações, né, indícios de que esse processo seletivo dos juízes era também corrupto. Então, essas três últimas reformas que eu falei, elas passaram pelo referendo popular, mas sempre com muita resistência do fujimorismo e da oposição liderada pela Keiko Fujimori. Diante dessa resistência, inclusive na implementação dessas reformas políticas, o Vizcarra, em 2019, propõe antecipar as eleições gerais, que iam acontecer em 2021, para 2020. E aí iam ser eleitos novos parlamentares, e ele, inclusive, ia perder o mandato dele. A ideia era que o novo presidente também fosse eleito. E aí isso atiçou ainda mais a oposição, né? A oposição ficou louca com isso, e o processo acabou sendo arquivado. No mesmo dia em que essa proposta de adiantamento, né, das eleições foi arquivado, o Vizcarra lançou um pedido de voto de confiança para o parlamento, para que o parlamento desse o aval para a mudança das regras no processo seletivo dos juízes do Tribunal Constitucional. E avisou em rede nacional que, se o parlamento não votasse essa reforma, isso ia ser encarado como uma negação tácita do voto de confiança. E aí tem outra peculiaridade na estrutura institucional do Peru. A segunda negação de um voto de confiança ao executivo por parte do parlamento permite constitucionalmente que o executivo dissolva o Congresso. E como o parlamento peruano, nessa briga constante com o executivo, já tinha negado anteriormente um voto de confiança ao Vizcarra, ao não votar essa proposta de reforma do processo seletivo dos juízes do Tribunal Constitucional, o Vizcarra diz o seguinte: olha, isso foi uma negação tácita do voto de confiança. Logo, eu tenho o direito de dissolver o Congresso. E foi isso que ele fez. Da noite para o dia, ele conseguiu o apoio das Forças Armadas, que fecharam junto com ele, não só das Forças Armadas, como das Forças Policiais. O Congresso, a princípio, negou a legitimidade desse processo. Aquela segunda vice-presidente que eu havia mencionado, né, a Mercedes Horus, chegou a assumir como presidente interina, porque eles retiraram o Vizcarra da presidência, mas como ela não tinha justamente o apoio das Forças Armadas, não tinha sustentação política, ela acabou renunciando e o Vizcarra acabou novamente assumindo a presidência, né? E aí convocou as novas eleições parlamentares que aconteceram em janeiro de 2020. Então, quer dizer, reparem que desde 2016 essa briga vem cada vez mais forte entre executivo e legislativo. Num primeiro momento, o Vizcarra consegue essa vitória em relação ao legislativo, consegue dissolver e permanecer no poder, mas o legislativo, sobretudo a oposição, né, os fujimoristas, sempre ficaram esperando a melhor oportunidade para dar o troco no Vizcarra, e essa oportunidade surgiu justamente agora, né, recentemente, no primeiro pedido de impeachment, em setembro, com acusações de corrupção envolvendo o governo Vizcarra com a contratação de um músico pelo Departamento da Cultura. Esse processo de impeachment também não foi para frente, mas aí apareceram novas, de novo, né, aquelas coisas, né, as divulgações, os vídeos, as investigações de pessoas que ainda não tinham sido aprovadas na delação premiada, que mostravam que, supostamente, o Vizcarra teria recebido propina
para favorecer contratações de empresas de construção. E aí, nessa segunda oportunidade, o fujimorismo, dessa vez mais enfraquecido, porque houve uma mudança, uma mudança na correlação de força nas eleições legislativas de 2020, mas mesmo assim o fujimorismo apoiou esse movimento, que também contou com outras forças políticas, como a Ação Popular, Aliança para o Progresso, que eram 2 partidos que tinham mais cadeiras no parlamento, e aí essa grande coalizão de direita, digamos assim, conseguiu o objetivo de derrubar, dessa vez, o Kuczynski, o Vizcarra. Mas aí é uma curiosidade, só para não me prolongar muito aqui, é que nesse segundo pedido de impeachment, claro que ele foi liderado pelos partidos de direita, digamos, centro-direita, mas também dessa última vez contou com o apoio do Frente Amplio, que é um partido de esquerda, o único partido de esquerda hoje no Congresso peruano, que também apoiou esse impeachment, né? Não todos os parlamentares, mas acho que, se não me engano, de 8 parlamentares, 6 apoiaram esse pedido de impeachment, e aí foi uma quantidade de votos bastante expressiva, né? De 100 votos a favor do impeachment do Vizcarra. Então, quer dizer, no meu ponto de vista, é uma disputa sobretudo uma disputa entre executivo e legislativo, liderado por forças de direita, mas que também tem, não sei se a ambição ou ingenuidade, não sei qual que seria o termo aí utilizado, mas também tem presença de outros parlamentares, não necessariamente de direita, que endossaram esse movimento, essa articulação. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Parece que essa direita peruana ela é boa de dar troco, né? Porque você comentou aqui que o Kuczynski conseguiu se safar da primeira vez, mas da segunda vez não conseguiu, né? Apareceu uma outra denúncia, uma outra coisa. O Vizcarra parece que foi a mesma coisa, né? Confrontou o parlamento, dissolveu o parlamento, se safou da primeira vez, mas dali a pouco, dali quase mais um ano, também sofreu um impeachment. Então, parece que é isso, né? Golpe contra golpe, os caras ficam dando troco. Agora, o que eu queria entender, e aí acho que, sim, Raul também, eu acho que tem uma pergunta mais para você que tem acompanhado aí os movimentos sociais. Alguém mencionou a Argentina, né? Na virada ali de 2001 para 2002, a Argentina teve 3 presidentes em seguida e tal. E sobretudo, aquele era um momento de uma crise econômica muito aguda na Argentina, né? Onde a liderança política praticamente não tinha sustentação. Eu acho que, enfim, deu para entender que a gente tem um movimento na direita peruana fujimorista, enfim, não sei qual que é o termo, que é muito solidificado. Mas e o resto dos movimentos sociais, o resto da sustentação social no Peru, enfim, quem que está indo para a rua, porque às vezes a gente fica só nessa do partido, do líder, não sei o quê, parece que essas coisas acontecem a despeito da sociedade, né? O que está acontecendo na vida do peruano comum no meio dessa bagunça toda? A gente no NetSal, inclusive é interessante você mencionar isso, porque a gente no NetSal começou a acompanhar as mobilizações nos países exatamente porque a gente via a mídia descrevendo, quando falava da América Latina, né, quando falava dos países da América Latina e da pandemia na América Latina, falava dos líderes, das decisões, mas falava muito pouco das mobilizações sociais, do que a sociedade pensava, né? E foi aí que a gente começou a acompanhar, e eu comecei a acompanhar o Peru. Meu contato anterior com o Peru tinha sido só a viagem que eu fiz para lá em dezembro, para o Congresso e tal, que foi, inclusive, no meio dessas eleições suplementares da campanha, né, na verdade. E já muito marcado esse clima lavajatista lá, também muito forte. Mas quando eu comecei a olhar para o Peru, eu achava muito estranho em comparação com os meus amigos que analisavam a Argentina, ou mesmo Brasil, Colômbia, Bolívia, principalmente,
como o Peru me parecia uma sociedade pouco mobilizada. Você tinha mobilizações, mas muito específicas, pautas mais específicas. Por exemplo, as trabalhadoras de limpeza de Lima nunca saíram das ruas, inclusive durante a pandemia. Indígenas protestavam, mas até esses protestos contra o golpe, eu gosto de chamar de golpe parlamentar, eu não tinha visto nenhuma grande mobilização social e nenhuma grande mobilização social nacional, né? Assim, a gente teve locais e tudo mais. E o que eu acho bastante interessante dessas mobilizações é que nós tivemos o impedimento do Vizcarra, e é importante lembrar que o Leandro falou algumas vezes, né, que os presidentes costumam ser muito impopulares depois dos anos 2000, mas o Vizcarra, ainda que ele não tenha sido eleito presidente, que tenha assumido depois da vacância, ele era bastante popular, ele chegou a ter mais de 80% de aprovação popular, nunca acho que ficou menos do que 50%, e mesmo assim, quando você vê as pessoas indo para a rua, não eram exatamente um volta Vizcarra, eram contra o golpe parlamentar do Merino, era fora Merino, que você vai em todos, ou fora todos, contra o Congresso corrupto. Então, eu acho interessante que o que marca essa mobilização popular tem muita ação dos partidos de esquerda, de várias matizes, mas tem uma coisa muito forte cidadã, assim, até eu fiquei tentando comparar com o Chile, mas talvez a melhor comparação talvez seja com o próprio Brasil em 2013, assim, eu sei que é perigoso falar isso, mas teve uma coisa muito, não sei se espontânea, mas não tinha organizações, mas as organizações não foram os principais para a convocação dos protestos. As redes sociais foram muito importantes e tinha esse sentimento vindo de muito tempo, mas intensificado com a Lava Jato, de que os políticos todos estavam contra a sociedade. Quer dizer, você tem um Congresso que derruba o segundo presidente e agora, dessa vez, no meio de uma pandemia. Já estava difícil para o Peru está numa situação péssima da pandemia, mesmo o Vizcarra sendo um bom gestor, assim, um gestor razoável, mas está ruim tanto na questão de saúde quanto na questão econômica, e o Congresso simplesmente destitui o presidente, põe um presidente no lugar que é completamente oportunista, tem interesses muito particularistas, então tinha esse sentimento muito generalizado na sociedade de indignação. Você vê, por exemplo, parte da seleção peruana se posicionando a favor dos protestos. Saiu uma pesquisa do Ipsos, da Ipsos hoje, eu acho, falando exatamente isso. Assim, mais de 50% dos jovens entrevistados disseram ter ido às manifestações. Então tem um caráter muito jovem e muito indignado com o que eles estavam vendo, que era basicamente um congresso brigando com o presidente, não querendo que ele fizesse o que ele queria, enfim, não querendo que ele governasse, né, na verdade. Então é mais ou menos essa cara dos protestos. É até difícil, eu vi algumas pessoas tentando falar, é porque o Peru é neoliberal. Pode ter isso no fundo, pode ter a questão de uma sociedade muito informal, muito pobre também, muito desigual, mas a reação mais imediata tinha a ver com essa inconformidade política, assim. Tanto que a esquerda não conseguiu mobilizar tanto suas próprias pautas, por exemplo, contra o neoliberalismo. Eu acho que uma grande pauta que unifica a esquerda, por exemplo, o Ollanta Humala falou isso, a Verônica Mendonça, que é uma líder do Movimento Novo Peru, falou isso, o Marco Arana, que, enfim, a Verônica Mendonça é mais propriamente de esquerda, o Ollanta eu acho que é mais centro-esquerda, o Marco Arana, que é do partido Frente Amplo, que tem representação no Congresso, estava falando isso, que é essa pauta de uma nova Constituição, né? O Leandro falou com a Constituição do Fujimori, ela fragiliza muito a política, a própria construção partidária, mas também atrela muito a economia ao neoliberalismo. Então a esquerda quer derrubar essa Constituição. Mas você não vê esse apelo tão grande nas ruas. Assim, é realmente um sentimento muito distinto daqueles que estão ali naquele momento. Existe algum tipo de saudosismo por parte da população com relação aos tempos do Fujimori? Porque
Não sei se é possível fazer alguns paralelos com a situação brasileira, mas eu queria entender um pouco melhor como foi essa transição democrática ali no Peru, porque o Fujimori foi preso, mas foi uma questão bem específica, né? Se teve se existe ali na sociedade, né, uma rejeição aos tempos do Fujimori, como tem, por exemplo, na Argentina ou não, né? Porque o fato do partido Fujimori ainda ter tanto peso no legislativo, eu acho que pode ser um indicativo. Eu queria saber, assim, a opinião de vocês, o que vocês observam nisso, assim, do ponto de vista da sociedade, se existe essa saudade aí, como dos tempos da ditadura. Olha, eu acho que essa é uma das grandes disputas políticas no Peru atualmente, ou era até a Lava Jato, né? Porque a força que o Fujimorismo conseguiu em 2016, acho que ela é muito representativa disso, assim, de uma ideia de que o Fujimori, ou o Fujimorismo, é quem realmente se preocupa com as pessoas, com os pobres naquele país. Eu acho que esse sentimento ainda é forte e um sentimento também bastante conservador, né? O Fujimorismo é esse casamento entre neoliberalismo, autoritarismo e conservadorismo, e que é muito popular, né? Que é uma coisa que a gente vai ver no Brasil, talvez, com o Bolsonaro agora. Então tem essa saudade do Fujimori, de quem representa o Fujimori, tanto que é a filha dele, né? Mas, e uma saudade também do combate à esquerda, né? Então, a gente quase teve uma presidenta de esquerda, bastante de esquerda, que é a Rocío Santisteban. Ela quase assumiu a presidência na madrugada, na verdade, no domingo, pós-protestos, mas o Fujimorismo atuou muito para que a sociedade ficasse contra ela, produzindo, inclusive, notícias falsas, falando que o Soros estava financiando o governo. Então, até uma coisa que a gente tem visto bastante no Brasil. Então, todo o imaginário e o Fujimorismo enquanto um apelo popular, enquanto enfim, uma figura mesmo, algo que representa o povo, é muito forte ainda, mas sofreu um baque muito grande ao mesmo tempo com a Lava Jato, né? Que a Keiko, por exemplo, ela foi presa 2 vezes, ela está bastante implicada na Lava Jato. Eu estava lá no Peru em dezembro, você via os jornais estampavam, né, nas bancas, e também jornais televisivos toda hora falando da Keiko como uma corrupta. Então, não por menos, em 2016, o Fujimorismo conseguiu uma bancada de mais de 70 congressistas, mais da metade do Congresso, e em 2020, na verdade, né, nas eleições suplementares, eles caíram para 15 parlamentares, longe de ser a maior bancada. Então, é uma coisa que está bastante em disputa ainda. Eu acho que é isso mesmo. O Fujimorismo é uma força política constante na realidade peruana. Daí a ideia mesmo de Fujimorismo, né, como uma ideologia que permanece ao longo dos tempos. Mas tem um porém nessa história, que é o seguinte: ao mesmo tempo que o Fujimorismo tem essa capacidade, né, de resiliência, por outro lado, ele também gera muita reprovação, né? Então, por exemplo, essa reprovação, né, foi o que impediu que a Keiko Fujimori fosse eleita tanto em 2011 como em 2016. Então é aquela coisa, ame ou deixe, né? É um pouco parecido com o bolsonarismo aqui no Brasil, se a gente for parar para pensar, né? Porque o nível de rejeição ao Bolsonaro também é muito alto. Então, ou em relação ao PT. Então tem esse lado também que acaba impedindo que o Fujimorismo retorne ao poder. E aí o Raul estava dizendo, né, sobre a resistência da Keiko a primeira candidata, né, digamos assim, entre aspas, a assumir a presidência com essa história toda. E uma curiosidade é que ela também, o partido dela, a Força Popular, foi o único partido que votou contra a eleição do Sagasti dentro do plenário do parlamento, né? Então, quer dizer, a impressão que a gente tem é que o Fujimorismo, né, representado pela Força Popular, vai continuar sendo um obstáculo para quem quer que assume o governo, né? Eles sempre estão ali articulando, participando dos conchavos, e acho que é um grande fator desestabilizador, porque eles têm, ainda que agora, o Raul pontuou muito bem, né, ainda que
com as eleições de 2020 eles tenham perdido um pouco da força, mas ainda se mantém entre os principais partidos, né? Porque, por exemplo, o Ação Popular tem 22 parlamentares, o Aliança para o Progresso tem 21, e o Força Popular tem 15, é a terceira ou quarta bancada dentro do parlamento, é um parlamento fragmentado. Mas mesmo assim, o Força Popular tem ainda bastante poder, tanto dentro do parlamento, quanto em parte da sociedade, que tem esse saudosismo do Fujimori, porque ele conseguiu fazer com que o país retomasse o crescimento econômico, promoveu a segurança pública, entre aspas, né, combateu as guerrilhas de esquerda. Então, quer dizer, o fujimorismo vai continuar sendo, do meu ponto de vista, um obstáculo, né, para a estabilidade política do Peru. E aí, só uma outra curiosidade também. A Keiko, apesar de estar presa em casa, né, prisão domiciliar, ela já lançou a candidatura dela como pré-candidata, né, digamos assim, para as eleições de 2021 que vão acontecer, para as eleições gerais, né, tanto para presidente quanto para os parlamentares. Então, quer dizer, ela continua ativa na vida política, apesar de tudo isso que aconteceu, né? Ela foi presa, está sendo investigada com casos de corrupção envolvendo a Odebrecht, mas continua ali no jogo. Eu achei curioso, Leandro, que você estava falando, você, o Leandro e o Raul também, né, essa maneira como o fujimorismo é essa ameaça, né, aos presidentes, a outras lideranças, essa disputa permanente entre o executivo e o legislativo, mas do mesmo jeito que a direita não deixa governar, o fujimorismo não deixa governar, ele também não governa, né? Porque não é um pouco o que aconteceu com o Merino agora? Tudo bem, o cara deu um golpe, um golpe parlamentar, acho que foi o termo que o Raul usou, mas também não consegue se sustentar, né? É exatamente isso, né? É um parlamento muito fragmentado, ele não consegue criar uma coalizão entre as forças políticas ali para sustentar no poder, né? E aí, com as manifestações populares, os partidos que antes haviam, em sua grande maioria, centro-direita, né, que haviam sustentado esse movimento do presidente interino, né, do Merino, eles acabaram recuando. Então, momentos antes, 13 dos 18 ministros do gabinete renunciaram, para você ter uma ideia, né? O próprio presidente do partido do Merino pediu para ele sair, né? Então, quer dizer, é a instabilidade política, é a fragmentação política. Eu acho que uma das grandes causas dessa instabilidade política no Peru, em primeiro lugar, é a fragilidade dos partidos políticos, que não conseguem ter uma certa constância, né, nos programas de governo dele, não conseguem construir alianças, né? E, por outro lado, essa crise de representatividade do ponto de vista da sociedade, né, que não acredita mais na democracia peruana. Há uma descrença muito grande, e por isso que o Vizcarra teve popularidade grande, apesar de não ser eleito diretamente, porque ele encampou essa luta contra a corrupção, né, conseguiu se associar a essa imagem no imaginário popular, e aí o Merino, que tinha sido eleito super recentemente, né, nas eleições de 2020, com o apoio apenas de 6 mil votantes, acabou encarnando a visão da velha política que a sociedade peruana está cansada de enfrentar, né? Então, eu acho que a grande estabilidade é justamente essa, a fragilidade das instituições políticas peruanas, com destaque para os partidos fracos, e, por outro lado, essa crise de legitimidade, de representatividade do ponto de vista da sociedade. Eu acho interessante também a gente ver qual foi o processo de se eleger os dois presidentes, né? Enfim, eleger pelo Congresso, né? O Congresso elegendo dois presidentes da República. Primeiro o Merino e depois agora o Sagasti. Porque o Merino foi o grande articulador do que eu chamo de golpe parlamentar, e por isso também eu chamo de golpe parlamentar, porque teve um articulador, ele, na tentativa de vacância anterior, ele entrou em contato com as Forças Armadas para tentar garantir o apoio, se formou uma coalizão golpista, assim, para governar, enfim, e aí o que o Merino pensou foi, bem, a gente tira o Vizcarra, fica até as eleições seguintes, faz o que a gente quiser, consegue nossos recursos, e ele foi colocando só gente dessa coalizão golpista, bastante de direita, no poder.
e ele achou que isso seria tudo bem, que a polícia reprimiria protestos que tivessem. E o que a gente tem com os protestos, e a grande guinada, na verdade, é porque, em geral, a polícia peruana é bastante violenta, bastante agressiva. E foi isso que a gente viu nos protestos. Inclusive, o que causou a mudança geral na opinião pública, que aí tornou a permanência do Merino sustentável, foi a morte de 2 jovens. Então, e aí a própria mídia também comprou essa coisa de que não dava mais para o Merino continuar no poder. E aí eu acho bastante interessante que a discussão que se seguiu no Congresso foi, bem, a gente não pode ter um vazio de poder, tudo bem, a gente vai pressionar para que ele saia, mas alguém precisa assumir o poder, porque, enfim, as eleições vão ser só em abril de 2021. E começou uma discussão bastante interessante, bastante pressionada pelas ruas, de que quem deveria assumir o poder é quem não participou da coalizão golpista, ou seja, quem não votou pela vacância do Vizcarra, e que era muito pouca gente. Como o Leandro falou, foram 105 votos pela vacância de 130. Todos os partidos, exceto o Partido Morado, que inclusive assumiu o poder agora, tinham pelo menos algum parlamentar votando pela vacância, inclusive o Frente Amplio, que era de esquerda. Então foi uma negociação bastante difícil ali, porque tinha basicamente 25 parlamentares para escolher, para assumir a presidência, para assumir a mesa diretora, a presidência do Congresso. Então eu acho interessante como esses protestos populares conseguiram influir não só na queda do Merino, mas na escolha de quem ia assumir a presidência. Por exemplo, quando eu falei que uma militante de esquerda, que é a Rócio Santisteban, que ela quase chegou ao poder, tinha a ver com isso, assim, um certo consenso de que ela representava a juventude, pautas populares, não tinha votado pelo golpe, pela vacância, mas aí começou essa pressão muito grande do fujimorismo, de que ela era muito de esquerda e tudo mais, e quem acaba encabeçando meio que esse meio campo de que não votou pela vacância e não era direito golpista, não era da coalizão golpista, foi o Sagasti, que é um empresário, professor. Ele trabalhou no Banco Mundial, se eu não me engano, que é um liberal. Assim, a imprensa gosta muito de chamar ele de centro, mas eu acho importante chamar ele de liberal, inclusive no sentido dos costumes. O Partido Morado é um partido bastante liberal, o que o Livres tentou ser no Brasil, o que o FHC tenta ser hoje no Brasil, talvez. Então a gente tem uma coalizão que governa hoje, que eu acho bastante interessante, que não é essa coalizão de direita que deu o golpe, mas uma coalizão liberal e esquerda, assim, com os liberais com mais poder. E a gente vai estar vendo agora qual é o gabinete que o Sagasti vai montar. Inclusive sobre isso, sobre o Partido Morado, e ainda respondendo a pergunta que o Geraldo tinha feito, é um partido minoritário, né, no parlamento. Então, acho que, quer dizer, vai continuar enfrentando esse problema, né, de construir uma governabilidade, porque, sendo minoritário, ele vai ter que fazer coalizão com várias forças políticas ao mesmo tempo, né. Então, eu acho que ele já anunciou, né, que vai tentar montar, inclusive está acontecendo agora lá no Peru, ou deve ter acabado de terminar, o lançamento desse gabinete. Ele prometeu que ia fazer um gabinete bastante plural, representativo de várias forças políticas, mencionou inclusive a questão de gênero, que vai ter esse cuidado com a inclusão das mulheres nesse gabinete, mas quer dizer, a perspectiva continua sendo uma instabilidade política crônica, né? Sobretudo porque é um partido minoritário, né? O Morado é um partido minoritário. Então a gente tem que ficar atento aí para os próximos dias até as eleições de abril. As eleições vão acontecer em abril de 2021, mas o governo vai até julho de 2021. Né? A substituição vai acontecer alguns meses depois. Só um comentário aí sobre a representação. Pelo que eu li aqui nos relatórios de participação política das mulheres, o Peru ainda está melhor que o Brasil, né? Que o percentual das mulheres na política lá é uma média de 29%. A gente está bem abaixo. Mas ainda assim, ruim, né? Mas é aquilo que a gente estava comentando no começo, né? Sobre a situação de gênero lá, em termos de participação política, ainda é um pouco melhor. Mas eu queria, não sei se a gente já pode partir para uma pergunta que envolve a questão da política externa,
Mas eu queria saber como fica a condução da política externa do Peru nesse contexto de crise política, né? E também de tensionamento, né? Historicamente. Por exemplo, a posição do Peru com relação à Venezuela. Vocês mencionaram que no momento da Onda Rosa teve um esforço maior de distanciamento dos Estados Unidos, aproximação dos projetos de integração na América Latina. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso também. Eu vou falar rapidíssimo, porque não é minha área, mas uma coisa que eu acho importante ressaltar é que o Sagasti deu bastante centralidade à questão das mudanças climáticas e de reconhecer que é importante, que essa é uma pauta importante e de que o Peru vai se preocupar com isso. E eu acho uma coisa importante porque o Congresso do Peru, eu não lembro se ele rejeitou, se ele não votou o Acordo de Escazú, que é um acordo ambiental, digamos assim, da região, que visa fazer com que as questões ambientais tenham mais participação popular, sejam mais transparentes e tudo mais. E aí o Congresso do Peru votou contra, então o Sagasti vem e fala que a pauta ambiental vai ser uma pauta importante, o governo vai prezar pela ciência. Eu acho um ponto interessante da gente observar. Olha, eu acho que não vai ter muita mudança não, porque eu acho que esse governo é um governo mais de transição, né? Eu acho que a preocupação está totalmente para o âmbito doméstico, né? Ou seja, o objetivo é conseguir a mínima estabilidade necessária para conseguir fazer a transição para o próximo governo no ano que vem. Então, nesse sentido, eu acho que vai prevalecer a inércia na política externa, né? Ou seja, a continuidade do que já vinha sendo tocado. Então, como eu disse para vocês, na Constituição do Peru, em 1993, está lavrado lá um modelo de desenvolvimento econômico neoliberal. E ele vai continuar com o Sagasti, né? Então, um exemplo disso é que o Sagasti já confirmou a presença dele na cúpula da PEC, da PEC que vai acontecer, se não me engano, no ano que vem, que é justamente das organizações econômicas principais em que o Peru faz parte, que é justamente a ideia de promover o livre comércio na zona do Pacífico, né? Então, eu acho que em política externa vai ser mais essa continuidade de algumas iniciativas que já sendo tomadas antes, com alguma mudança, de repente, aí na questão ambiental, mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que a ideia vai ser justamente tentar focar a atenção e os esforços para o âmbito doméstico. Eu achei curioso o Raul falando das coisas que o Sagasti já ressaltou, disse e tal, nos últimos 3 dias, né, Raul? Exatamente. Porque eu acho que foi uma tentativa, ao mesmo tempo de fazer todas essas concessões que o Leandro falou para tentar governar, né? Para não gerar mais instabilidade política, mas ao mesmo tempo de dar um recado ao Congresso de que o que as ruas estão querendo, que o povo peruano está querendo, não que se atenda só a interesses particularistas enfim, esse projeto que o Merino meio que representava de uma direita não só neoliberal, mas conservadora, né? Então, eu acho isso interessante, assim, porque, enfim, o Sagasti não é nada de esquerda, ele é um liberal na economia, inclusive. Mas ele dá uma sinalização de que ele vai ouvir as ruas, porque essa pesquisa da Ipsos, que eu comentei em outro momento, 90% das pessoas foram contra a moção de vacância, e 90% das pessoas também rejeitam o Congresso. Então, pensando que a gente vai ter eleições gerais no ano que vem, pode ser uma forma de o próprio Sagasti tentar não deixar esse Congresso tão conservador ditar a pauta e mostrar que eles podem acabar se queimando com a população que está querendo outra coisa, né? Toda vez que eu ouço esse discurso de vão todos embora, desacreditamos na política, cansamos do Congresso, cansamos dos partidos, eu sempre fico muito assustado, né? Porque historicamente isso deu espaço para tragédias enormes, né? Mas vocês acham que ele termina o mandato, não? Eu apostaria que sim, porque eu não sei, o Congresso teria que ser muito louco para derrubar mais um presidente há tão pouco tempo das eleições. Teria que ser uma aposta muito alta num golpe de fato, assim, de inclusive cancelar as eleições. Eu acho que teria que ser uma aposta ainda mais alta do que foi a do Merino. Eu acho que sim também, até pela questão internacional, como a Débora havia mencionado ali, né? Porque essa história toda acabou pegando mal para o Peru lá fora, né? Tanto no âmbito das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, até mesmo a sociedade civil internacional, digamos assim, com as ONGs de direitos humanos, pegou muito mal essa história toda,
E eu acho, então, que, quer dizer, não dá mais para correr novos riscos, sabe? De ruptura institucional, enfim. Então, acho que, tanto no âmbito doméstico, com a pressão popular, né? Mas também em função da repercussão internacional que gerou todo esse imbróglio, eu acho que vão ser criadas condições mínimas para que haja essa transição para um novo governo em 2021. Leandro, eu acho que para evidenciar isso que você está dizendo, é só lembrar que nenhum país, nenhum organismo, nenhuma organização internacional reconheceu o governo do Merino. A OEA ficou com bastante pé atrás, o próprio Equador, enfim, não teve nenhum país que tenha reconhecido o Merino, e a OEA agora já reconheceu o governo do Sagasti, por exemplo. Então, acho O que eles falaram na ocasião era justamente isso, era de que, olha, a gente espera que o governo interino, no caso do Merino, consiga fazer a transição para as eleições acontecerem normalmente em 2021. Mas não era um reconhecimento taxativo, olha, a gente reconhece o presidente Merino. Né? Era só assim, pelo amor de Deus, faça chegar a transição logo, né? Leve o país para a transição democrática sem ruptura institucional. E além disso, tinha na OEA e outros atores, não só essa coisa de que chegasse logo, enfim, de que mantivesse as eleições de 2021, mas pedindo que o Tribunal Constitucional do Peru se manifestasse sobre o que aconteceu. Então, o nome do Merino nunca foi citado nos documentos, nas declarações dos atores internacionais, enfim, dos países, dos estadistas, reconhecia que teve uma mudança de governo, mas não tinha o nome do Merino e ficava com esse pé atrás de esperar o Tribunal Constitucional se pronunciar. Exatamente, e sobretudo em relação aos direitos humanos, né? Um discurso bastante ventilado lá fora, né, no internacional, era justamente a preocupação com a repressão policial, sobretudo depois das mortes, né, dos 2 jovens. Então, quer dizer, a repercussão internacional em relação ao governo interino do Merino foi sempre muito, muito ruim e preocupante. O argumento, né? O argumento também, né, da queda do Vizcarra foi muito esquisito, né? Tipo, incapacidade moral permanente, né? Foi, sei lá, enfim. Essa é uma questão muito interessante, porque... E é outro problema da Constituição peruana de 1993. Eu fui parar para dar uma pesquisada, né, na Constituição peruana desse ano, e só aparece esse termo incapacidade moral uma vez só. A não ser que eu esteja vendo a versão errada, que sempre pode acontecer, mas pela versão que eu vi, só aparece uma vez só a incapacidade moral, que é justamente quando está se falando da vacância do presidente. E não há uma definição do que é essa incapacidade moral. Ela aparece assim, incapacidade moral e física, mas não define o que é incapacidade moral. Então esse realmente é um problema muito grande, porque dá margem para várias interpretações, né? E assim, vários analistas peruanos também chegaram à mesma conclusão. Olha, a gente precisa discutir isso. Tanto é que um dos argumentos utilizados pelo Vizcarra para se defender foi justamente esse. Olha, o que é incapacidade moral? E aí ele pediu para o Tribunal Constitucional para que definisse, afinal de contas, o que é incapacidade moral. E depois de definido esse conceito, a gente poderia pensar se cabe ou não para o Vizcarra. Né? E aí ele colocava uma série de dúvidas. Poxa, essa acusação de impeachment está sendo baseada em depoimentos de pessoas que ainda estavam pleiteando uma negociação de delação premiada, ou seja, nem havia sido ainda fechado o acordo, porque justamente essas informações surgiram meio que clandestinamente. Né? Então, quer dizer, não haviam sido apuradas ainda. Então, todo o processo foi meio nebuloso, né? E ainda mais justamente em cima desse conceito de incapacidade moral. Tanto é que, e aí só para uma curiosidade também, o Vizcarra pediu para que o Tribunal Constitucional se pronunciasse, era para ter se pronunciado hoje, acabou sendo prorrogado para amanhã, mas a expectativa é que o tribunal esclareça perfeitamente o que significa incapacidade moral. Uhum. Qual que é a legitimidade disso, né? Bom, já vi esse filme, né? A gente já viu esse filme, né? De criar um argumento. Eu acho que o mais perigoso é porque é um instrumento muito fácil de ser mobilizado, enfim, até porque o Congresso é unicameral, você só precisa de 2 votações de maioria, não sei se a maioria é simples, mas, enfim, você pode destituir um presidente em uma semana, muito facilmente.
se você votar a abertura desse pedido, dessa moção de vacância, e se você votar depois a própria moção de vacância. Não tem muito mais para onde ir, como a gente tem pelo menos a Câmara, e depois tem o Senado, e tem o próprio STF meio que coordenando o processo do impeachment no Brasil. No Peru, não. Essa coisa da incapacidade moral permanente, ela é muito rápida, muito nebulosa, como o Leandro falou, e tem gente que diz, inclusive, que é mais fácil você derrubar o presidente do Peru do que várias outras autoridades, assim, inclusive presidentes de outros poderes. Veja bem, o próprio processo de impeachment, né, foi super rápido. Coisa de 8 dias, em 10 de novembro, se não me engano, foi votada a admissão do pedido de vacância. Foi aprovado. No dia 18, já foi a votação do impeachment, do mérito do pedido de impeachment. Então, quer dizer, né, aqui no Brasil a gente levou ainda um tempo, não que isso tenha influenciado o resultado final, mas a gente teve um tempo aqui no Brasil na ocasião do impeachment da Dilma, né, um tempo bastante considerável. E no Peru não, foi questão de uma semana, digamos assim, para definir o destino de uma nação. Então é um processo bastante bizarro mesmo, né? E uma das propostas também que está sendo discutida no Tribunal Constitucional é justamente ampliar a quantidade de votos necessários para o impeachment, porque agora, pelo que está na Constituição, são necessários 87 votos, né? E aí a ideia é jogar para 104 votos, né? Ou seja, dificultar um pouco esse processo de impeachment, porque é algo realmente muito fácil de ser feito. Tanto é que foi tentado várias vezes, né? As duas acusações de impeachment, para o pedido de impeachment do Kuczynski foi de impunidade moral. E também, para o Vizcarra, as duas acusações de pedido de impeachment, né, aquela primeira em setembro, envolvendo o músico que eu havia contado anteriormente, e essa agora, também foi incapacidade moral. Então, quer dizer, é um instrumento muito manipulado, né? Acaba sendo utilizado como arma política para interesses particulares e facciosos das forças políticas. Me lembra muito o processo do golpe do Lugo no Paraguai, né? Que também correu com uma rapidez impressionante. Né? Foi super rápido, acho que foram 2 dias, se não me engano, uma coisa assim, foi bizarro. Não, mas eu acho que o mais grave, né? Tudo isso acontecendo no meio de uma pandemia. Eu estive lendo aqui dos levantamentos da John Hopkins, estava falando que o Peru é um dos países que tem as mais altas taxas de letalidade, né? Do Covid. E então as pessoas saem às ruas, eu acho que tem um peso assim, muito importante, porque no meio de uma pandemia, você arriscar e ir para as ruas para manifestar, eu acho que, enfim, mostra muito o tamanho do problema que está acontecendo lá, né? De fato. Agora, e isso pesou também, na verdade, no fato das pessoas se indignarem, né? Assim, o Congresso se atrever a destituir um presidente que estava lidando mais ou menos bem. Ele tinha uma ministra da Economia que é uma pessoa bastante, enfim, capaz, bastante honesta e que estava tentando fazer essa recuperação econômica ao mesmo tempo que controlar a pandemia. Ainda que o Peru esteja mesmo numa situação muito ruim, o Vizcarra e o governo dele enfim, se preocupava com as questões de saúde, de recuperação econômica. Mas, ao mesmo tempo, só para não perder, a gente tem que lembrar que 70% da população peruana já estava na informalidade antes da pandemia. Então, eu comecei a acompanhar o Peru lá em março, abril. Eu via na televisão cenas de muitas pessoas nas ruas, ambulantes, andando, sendo reprimidos pela polícia. Então, parte do porquê o Peru está onde ele está é porque nunca conseguiu, de fato, fazer com que as pessoas fossem beneficiadas pelos auxílios. Muita gente lá é desbancarizada, não tem conta no banco, muita gente está na informalidade, como eu disse. Então, era meio que tentar não maquiar, mas resolver de uma forma muito imediata uma situação que é histórica no Peru e que tem muito a ver com essa Constituição neoliberal, né? Porque faz o país crescer ininterruptamente, crescimento sustentado, mas ao mesmo tempo não combate a desigualdade no mesmo nível. Então, eu acho que essas duas coisas pesaram, tanto a informalidade e isso de fazer as pessoas terem que ir para as ruas, trabalhar, ganhar seu sustento, e ao mesmo tempo a indignação de o Congresso destituir o presidente que estava tentando lidar com a pandemia. Eu queria falar um tema rapidíssimo, só porque talvez tentar pensar o futuro, onde vai dar, né?
porque os protestos tiveram sucesso no sentido de derrubar o governo do Merino, mas, como eu disse, também eram protestos muito destituintes. E você, Geraldo, falou que é uma coisa que você fica com medo quando você vê, né, esse fora todos. E, de fato, é uma coisa preocupante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a política peruana, principalmente os congressistas, não tiveram a favor da população mesmo, sabe? Principalmente de 2016 para cá, então dá para entender. Mas uma coisa que eu mencionei anteriormente, que eu acho que a gente deveria acompanhar, é exatamente como algumas forças políticas vão se comportar. Por exemplo, o Partido Morado, se ele conseguir liderar bem e de forma estável o fim desse mandato, né, até o ano que vem, eu acho que ele pode se cacifar para as eleições presidenciais de uma forma, com a centralidade que ele talvez não tivesse. Ao mesmo tempo, pode ser que a população queira alguém que não estivesse no Congresso. A esquerda congressista do Frente Amplo, ela provavelmente vai sair muito queimada desse processo, porque votou a favor da vacância em sua maioria, mas, ao mesmo tempo, a presidência do Congresso agora é da Frente Ampla, que ajudou nessa negociação do governo de estabilidade. E o Frente Amplo, que votou pela vacância, votou falando fora todos por uma nova Constituição. A Verônica Mendonça, que está fora do Congresso, é de esquerda também, ela tem falado por uma nova Constituição. O Ollanta, que é centro-esquerda, ele se propõe como presidenciável, a Verônica também, ele também tem falado numa nova Constituição. Eu não sei, não me parece que tenha um clamor popular muito grande, a mídia bate muito contra essa ideia de uma nova Constituição, mas a esquerda, várias esquerdas têm se juntado nessa pauta. Eu não sei se ele, por exemplo, hoje teve protestos pequenos, muito pequenos, mas pedindo uma nova Constituição, principalmente organizados pela esquerda. Eu acho muito interessante a gente pensar se eles vão conseguir mobilizar isso para a discussão das eleições do ano que vem. Eu vou mais ou menos na linha do Raul, né? Tentar pensar futuramente, né? Qual é a perspectiva que a gente tem. E eu realmente também fico muito preocupado, viu, Geraldo? Porque esse contexto político ele é bastante propício para coisas assim horríveis, né? Para a ascensão de figuras populistas, né? De direita, já que o Peru já é bastante, a política peruana, né, já é bastante dominada, digamos assim, pelas forças de direita, então acho que isso abre margem para forças políticas ainda mais de extrema direita, né? E um outro adicional preocupante aí é a presença das Forças Armadas, né, o retorno das Forças Armadas para a política peruana. Lá desde o Vizcarra, quando o Vizcarra conseguiu dissolver o Congresso, ele recorreu às Forças Armadas, né? O Congresso não conseguiu afastar o Vizcarra e retomar o poder, digamos assim, na figura da vice-presidente, da então vice-presidente, porque o Vizcarra, no dia seguinte da dissolução do Congresso, apareceu ao lado das Forças Armadas discutindo numa mesa de reunião, né? E aí, 2 anos depois, 1 ano depois, com a tentativa de impeachment do Vizcarra, a primeira tentativa de impeachment em setembro, a primeira coisa que o Merino, que já naquela época o Merino já estava articulando impeachment, né? A primeira coisa que o Merino fez, então, na ocasião, o presidente do Congresso, antes de avançar esse processo de impeachment, foi justamente consultar os militares, né? Meio que para sentir, avisar, né? Olha, a gente está fazendo algo aqui que é constitucional. Alguns até disseram que ele estava, na verdade, buscando o apoio dos militares, né? E aí, na segunda vez, na segunda tentativa de pedido de impeachment, ele também entrou em contato com os militares. Então, quer dizer, parece que os militares realmente são aquele poder moderador, né? E isso é super preocupante, porque a qualquer momento desses, os militares, de repente, podem se sentir no direito de intervir na política e acabar de vez, né, com essas instituições políticas frágeis do Peru. Então, eu acho que o cenário futuro é bastante preocupante, né? Porque abre espaço para essas forças de extrema-direita, e, ao mesmo tempo, para a penetração cada vez maior das Forças Armadas. Então, tomara que isso não aconteça, né? Mas é uma questão para a gente ficar de olho aí nos próximos meses e anos. Raul, você acha que esse movimento da Constituinte no Chile pode ter rescaldo no Peru? Pois é, eu acho que ele faz com que, enfim, os movimentos no Chile fizeram com que a esquerda peruana se animasse com a pauta da nova Constituição. E os argumentos são muito parecidos, na verdade.
tanto eliminar a Constituição do Fujimori, que no caso do Chile era a Constituição do Pinochet, quanto eliminar uma Constituição que prende a sociedade ou o Estado ao neoliberalismo, que é o argumento também do movimento do movimento chileno. Então, eu acho que tem tudo a ver, tem um espelhamento bem forte, e principalmente o sucesso que foi o processo os movimentos sociais que levaram, os protestos sociais que levaram a essa constituinte que vai ser feita de forma bastante democrática, bastante paritária, né? Enfim, eu acho que tem tudo a ver. Agora, eu não sei, de fato, até que ponto eles conseguem emplacar. Me parece que a esquerda peruana tenta emplacar essa ideia em algumas eleições, mas não tem muita aderência. Agora, o que pode acontecer é exatamente esses protestos de indignação total, de fora todos serem não capturados, mas direcionarem para isso. Tem uma expressão que eu acho bastante interessante que surgiu, que é a geração do bicentenário, né? Porque o Peru vai completar 200 anos de independência no ano que vem. Então, esses manifestantes que foram para a rua, como eu disse, mais da metade dos jovens foram para a rua, eles estão se denominando geração do bicentenário, estão sendo denominados pela mídia, enfim, pela opinião pública. Pode ser que essa geração do bicentenário force alguma coisa nesse sentido, mas o establishment peruano tem uma resistência fortíssima a uma nova constituinte, principalmente porque muitas mudanças têm sido feitas dentro do marco constitucional. Por exemplo, eu vou citar uma coisa que eu acho importante, que não pode deixar de falar para falar do Peru, que o Ollanta Humala, apesar de não ter sido exatamente essa esquerda que ele prometeu, ele criou a SUNEDU, que é um organismo que fiscaliza as universidades privadas, enfim, fiscaliza o ensino superior no Peru. E isso foi, de alguma forma, anti-neoliberal, né? Se a gente pensar no neoliberalismo como o desregulamentação. E é uma coisa, inclusive, que eles tentaram mexer agora quando o Merino assumiu, porque parte do Congresso é exatamente dessa elite do ensino privado no Peru. Então, tem muita gente que argumenta que, pelas vias, sem precisar de uma constituinte, daria para você mitigar o neoliberalismo no Peru. Então, é um debate muito difícil. Eu não sei se a esquerda peruana consegue encampar, mas, ao mesmo tempo, muitos setores da esquerda peruana têm comprado esse discurso. Agora, com certeza, o fujimorismo vai ser muito contra, porque é a própria Constituição do Fujimori, eles não vão querer que ela seja eliminada, e outros atores políticos importantes podem achar que isso é uma forma de destabilizar a própria política, que já é instável, na verdade, né? Mas destabilizar mais ainda. Então, acho um debate muito difícil. Estavam tentando emplacar agora com o Sagasti assumindo a presidência, a pauta de que se colocasse mais uma urna em abril de 2021, porque teremos as eleições gerais. A esquerda peruana queria que se colocasse uma urna também para um plebiscito sobre uma nova constituinte, mas isso provavelmente não vai passar. Inclusive, parte do acordo que levou essa coalizão liberal de esquerda ao poder agora, depois da queda do Merino, passava por não fazer uma nova constituinte. Então, é uma disputa que eu acho que é muito difícil, teria que ter uma pressão de fato das ruas de novo. Curioso isso que você falou, né? Gente do governo com interesse em instituição de ensino privado, cara, nunca vi isso em país nenhum. Imagina, né? Imagina. Exatamente. E foi muito feio o que o governo liderado pelo Merino fez, porque eles queriam votar, inclusive, o fim da SUNEDU, ou seja, a desregulamentação total de novo, ou pelo menos parcial, do ensino privado. Em 5 dias, né? Exatamente, o mais rápido que pudesse para passar a boiada, né? Ai. Olha, super obrigado. Assim, eu aprendi um monte. Acho que só fala aí da qualidade da pesquisa, do acompanhamento de vocês. Tópico que muita gente na imprensa aí patinando. E acho que nossos ouvintes vão ficar tão agradecidos quanto a gente. Obrigado. Obrigada, gente. Foi bom demais. E é uma aula que eu espero que isso inspire também ouvintes aí que queiram continuar, né, pesquisando o tema da América Latina, né? A gente conhece tão pouco, né, da nossa região. Só tem a agradecer.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.